Últimas notícias do São Paulo. Será que o Gustavo Scarpa tem chance de chegar? São Paulo muito próximo de segundo reforço. Trazer questões políticas. Pinotti rachou de vez com Júlio Casares e os aliados estão pedindo impeachment. Bora contar um pouquinho dessa história. E também vamos falar sobre o presidente do Flamengo, BAP, dando uma alfinetada no São Paulo. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores, tudo a partir de R$ 4,99 você já pode ter vários benefícios. Tá bom? Então se não estiver aparecendo para você aí, é só você se tornar membro através do link aqui embaixo na descrição. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. Será que Gustavo Scarpa pode se tornar reforço do São Paulo? É um assunto que cresceu na última terça-feira. A gente vai trazer um pouquinho de alguns bastidores. Na semana passada, eu contei, acho que semana passada, no início da semana passada, eu contei para os membros do canal com exclusividade, deixei só para eles até para não alimentar muitas questões e trouxe apurações detalhadas sobre isso, mas ontem, né, o Goal trouxe que o São Paulo realizou uma consulta e aí eu fui rechecar, entre aspas, a informação, mas foi a mesma. Seguinte, eu trouxe até com exclusividade para os membros que Gustavo Scarpa e Eduardo, aquele que era do Botafogo, que na última temporada esteve no Cruzeiro, foram nomes sugeridos ao São Paulo, mas vetados. Mas vamos falar só do Gustavo Scarpa. O São Paulo não fez uma consulta direta, do que eu tenho de informação, respeitando todas as outras, claro. O São Paulo não chegou com o interesse, não partiu do São Paulo esse interesse, essa consulta. Partiu do mercado. Pelo que eu pude apurar, o staff do Gustavo Scarpa desta vez foi autorizado até pelo próprio atleta a procurar novas possibilidades no mercado. O Scarpa, ele tem muito respeito pelo Atlético Mineiro, mas houve um certo desgaste nesta temporada. Ele até chegou a ser envolvido numa polêmica ali onde ele teria pedido rescisão de contrato. Lembra naquela época que vários jogadores do Atlético teriam pedido rescisão de contrato por falta de alguns pagamentos e tudo. E aí tem um racha ali no vestiário do Atlético Mineiro. Supostamente, né, porque isso vem muito dos veículos mineiros e de alguns setoristas com que a gente conversou, e aí por conta desse desgaste, por ele ser um salário elevado no Galo, o Galo também não faz muita questão de manter, aquele caso de tipo, ó, eu fico, mas se aparecer algo bom eu posso negociar. Então, e mediante a isso, o Scarpa pela primeira vez falou, ó, topo sair do Galo, meu staff vai procurar no mercado, se surgir alguma coisa legal a gente pode fazer negócio. E aí o Scarpa foi oferecido para diversos clubes no futebol brasileiro, também do futebol do exterior. E aí um desses times foi o São Paulo. Aí o São Paulo, tá bom, me dá mais informações. O que tem do Scarpa? E aí, quando o São Paulo tem a devolutiva, vê que é completamente viável neste momento essa contratação. Por quê? Além do salário do atleta, do que eu tenho de informação, é um salário acima do 1 milhão e é considerável para os cofres, para os padrões que o São Paulo tem hoje financeiramente, ou que era para ter realmente de uma austeridade financeira. E aí, nesse quesito, o São Paulo já não conseguia bancar o salário do cara, porque além do que ele ganha no Galo contando luvas e tudo, ele queria um acréscimo, né? Porque na visão dele, ele tem que sair para um lugar para ele ganhar um pouco melhor. Então já estaria inviável. Do outro lado, tem um Atlético que topa negociar o atleta, mas quer uma compensação financeira. Então fica completamente inviável qualquer possibilidade de contratação de Gustavo Scarpa, tá? Não foi um devaneio, mas foi nessa linha cronológica que a gente trouxe. O nome chegou ao São Paulo, tá, vamos entender melhor o cenário, viu que não dava certo, que os valores assustaram, e aí não existe hoje, pelo menos neste momento, nenhuma conversa ou possibilidade de contratação do Gustavo Scarpa. Até uma fonte de que eu conversei dentro do São Paulo até falou, olha, a gente poderia até ver troca de jogadores e tudo, mas pro nível do Scarpa, pelo que a gente entendeu do Galo, o Galo não estaria muito disposto a isso, eles também querem reduzir salário lá e tudo, e aí a gente não vê essa questão viável, pelo menos neste momento. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas pelo menos por enquanto o São Paulo não teria essa ideia de contratação de Gustavo Scarpa. Você acha que seria um bom nome? Até do que eu conversei com as pessoas que trabalham com o Scarpa, ele tem várias sondagens, tá? O Grêmio chegou a sondar o atleta, mas as pessoas com que eu conversei do Scarpa falaram que ainda não tem algo evoluído. Santos, Fluminense, Internacional e teve mais um clube que eles me falaram aqui que também sondou a situação. O Bahia, que foram equipes que teriam sondado só a situação do atleta, mas que eles ainda estariam analisando e ainda também teria situações do futebol do exterior. Então essa é a nossa apuração sobre essa possibilidade de Gustavo Scarpa, pelo que eu vi, acho bem inviável disso acontecer. Você acha que seria um bom nome? Quero saber aqui a sua opinião nos comentários, tá?
o presidente do Flamengo, o BAP, ele soltou uma alfinetada, ele deu meio que uma alfinetada no São Paulo, ou melhor, pelo menos os torcedores do São Paulo, e eu também senti que foi uma indiretinha. Ontem, né, na terça-feira, teve ali uma apresentação onde o BAP fez a apresentação do planejamento para a próxima temporada. Foi até um evento muito bacana. Eu acho que o BAP hoje é um dirigente a ser seguido. Ele estava lá no começo da austeridade financeira do Flamengo, e aí depois foi galgando outras situações, rachou até, né, com a antiga gestão que era do Rodolfo Landim, e aí tem feito um ótimo trabalho no Flamengo. É um cara que pensa, pelo menos nas ideias e até na prática do que ele adotou nessa temporada, ele tem realmente pensamentos modernos. E aí o BAP, ele na apresentação, ele trouxe ali algumas questões que os clubes não podem, que o Flamengo não pode se apegar a isso, que o Flamengo não pode cometer estes erros. E aí um desses erros remete ao nome Soberano, que é um nome que alguns torcedores acabaram criando e falando sobre o São Paulo. Eu tô até aqui com a ilusão do soberano, que é essa aspa. Essa ilusão do soberano seria basicamente um clube parar no tempo, que foi o que aconteceu no São Paulo, de acreditar que tinha chegado num patamar muito forte, muito elevado, que não precisaria se modernizar e seria um clube que, chegamos no topo, tá tranquilo, tá suave, então agora a gente não precisa se modernizar. E aí entra muito na questão do São Paulo, né? De que o São Paulo, querendo ou não, depois do tricampeonato brasileiro e depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, o São Paulo foi um clube que acabou parando do tempo, parou de se modernizar e se preocupar com as tendências e com a modernidade. E aí outras questões, por exemplo, é ficar dependente da venda de atletas. Hoje, na situação do São Paulo, não tem nem como depender, mas para hoje o Flamengo não pode chegar nesse cenário. Você tem a situação também do déficit de governança, que seriam clubes que sofrem com a falta de profissionalização. Então, acho que é um bom exemplo até o Flamengo e leva a essa alfinetada do presidente BAP. Ele não cita o São Paulo nominalmente, mas muitos torcedores viram ele como uma alfinetada. E eu também vi mais uma alfinetada até, não é aquela que nos causa raiva, né? Não foi para provocar, mas acho que foi até para alertar, e acho que serve isso para o modelo do São Paulo nos próximos anos. Acho que a gente precisa realmente, eu sei que muita gente fala de SAF e que o governo atual do São Paulo está bem ruim, confesso que eu tenho minhas ressalvas em relação à SAF, acho que tem que ser uma SAF bem feita, acho que no associativo dá para resolver, mas o problema são as pessoas lá dentro, e a gente está vendo como está acontecendo. Mas, enfim, o que você achou dessa alfinetada do BAP? Acho que o São Paulo poderia realmente se apegar ao exemplo do Flamengo, vai sofrer por 4 anos, 5 anos, faz uma austeridade financeira e aí depois, fatalmente, o São Paulo é um clube que deve faturar muito em breve 1 bi. Então, um clube que fatura 1 bi, ter uma dívida equacionada, equilibrada, dá para se fazer futebol. Não chegaria a um patamar do Flamengo, porque a gente sabe que tem torcida, tem televisão, o Flamengo sempre vai ganhar mais do que os outros em termos de receita, mas mesmo com a força da terceira maior torcida do país, são 22 milhões de torcedores, você fazendo um trabalho decente, você consegue sim igualar a esse trabalho que o Flamengo fez hoje em 2025. Mas leva tempo. Será que as pessoas que estão lá dentro do São Paulo vão querer levar esse tempo? Aí fica a questão. Quero saber a sua opinião nos comentários. Antes da gente trazer as últimas informações do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká. Eu sei que é Natal, tá todo mundo pensando em ceia e tudo, mas já pensou no pós-ceia? Quando as sobras aí do Natal acabar, você com preguiça de cozinhar, final de ano, início de ano, a gente sempre tem aquela preguicinha e também quer aquele impulsionamento pra gente começar o 2026 da melhor forma, comendo bem. E aí a Mandaká, você pode usar o cupom Alexander, ganhar R$40 de desconto, você vai poder comer bem, com qualidade, preço justo, rapidez. Então, tá perfeito. Então já realiza o seu pedido na Mandaká, já deixa aí tudo no congelador para você já terminar dezembro e começar 2026 já com o pé direito. Bora trazer as duas últimas informações do vídeo. Vinícius Pinotti praticamente se coloca como opositor de Júlio Casares a partir de agora. Aliados do presidente Júlio Casares estão protocolando o mesmo documento, aliás, um documento diferente, mas com a mesma ideia do que foi levado pela oposição com as 57 assinaturas na última terça-feira. Agora, aliados da situação, aliados do Casares, estão também protocolando esse documento para levar ao Conselho Deliberativo ao Ontem Aires.
Só que o que eu, Alexander, tive de apuração, que é a intenção deste movimento liderado por Vinícius Pinotti. A ideia não seria levar o Casares ao impeachment. A ideia é de que, na minha apuração, tá, conversando com vários conselheiros da situação, é de que hoje, vamos colocar a coalizão lá, vamos colocar um grupo da coalizão. Hoje há um racha dentro da coalizão de pessoas e racha, quando eu digo, é um racha de ideias, não é uma briga, não é algo totalmente, sabe, grave assim, no sentido de uma ruptura completa. É algo como se fosse Belmonte e Casares, que eles até se falam e tudo, mas, sabe, tem uma guerra fria ali por baixo. Essa guerra fria consiste muito na questão do Casares, porque tem vários aliados e aliados poderosos do Casares que estão falando para ele não renunciar e que acreditam que esse processo de impeachment não passará. E tem outros que acreditam que o melhor neste momento é um pedido de renúncia, até para não chegar no risco dele ser empichado. E aí nesse racha de ideias é que cresce um movimento de separação na atual situação do São Paulo. E aí pessoas como o Vinícius Pinotti estaria alinhado com esse racha de ideias, essa separação, podemos se dizer. Ainda não é uma união à oposição, até porque eu conversei com algumas pessoas, não está descartado duas pessoas da situação em uma eleição em dezembro terem dois candidatos, terem duas pessoas da atual situação concorrendo contra um terceiro que seria da oposição. Então a ideia desse documento não seria de empichar o Casares, seria de dar um recado nos bastidores de que, você pode ser empichado, não é só a oposição, temos pessoas da própria situação que estão insatisfeitas e querem a sua renúncia. E aí algo documental, meio que uma prova, para não ficar só numa falácia de bastidores, uma prova de que, pode dar ruim para tu. E aí esse documento pressionaria o Casares a fazer uma renúncia. Aí fala, poxa, eu já tenho 57 lá da oposição que se juntou ali com alguns situacionistas. E aí agora tem mais 50 assinaturas de pessoas da situação. Já são mais de 100 pessoas. O conselho tem 250. Um pouquinho mais de 250. Cara, vou pagar para ver? Será que não é melhor renunciar para não chegar ao ponto de ser empichado? Então, o que eu pude apurar é mais ou menos no quesito de realmente ser uma pressão do que propriamente eles quererem o impeachment do Casares. E aí o Vinícius Pinotti, ele deixou o cargo, até vou pegar o cargo certinho, ele era um consultor especial da presidência. Era um cargo só de fato de enfeite, até porque eu pude apurar, e aí a informação foi dada primeiro pelo Ramon Ertico, e aí o que eu pude apurar era que a maioria das coisas que ele dava ali de sugestão para o Casares nem seguia. Então era só realmente um cargo fictício ali que o Pinotti tinha só pro movimento político ali do Casares para falar, eu tenho um consultor que é o Pinotti, que é alguém importante aqui e tudo mais. Então é mais ou menos esse cenário. Prova que, para mim, de verdade, questão de tempo, tá? Questão de tempo. Acho que externamente, internamente, todo mundo já cansou e acho que vamos caminhar aí para realmente uma renúncia, quem sabe. Acho que impeachment é difícil, mas acho que uma renúncia pode acontecer porque a pressão lá dentro do São Paulo está muito forte. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. O São Paulo acredita estar bem próximo do segundo reforço para a temporada depois de Danielzinho. O São Paulo tem a expectativa de contratar Gaston Ávila. Dentro do São Paulo, um otimismo muito grande para fechar até antes da virada do ano essa contratação. Já há um acordo verbal com o staff, informação que você soube com exclusividade por aqui, eu trouxe com exclusividade a sondagem, trouxe com exclusividade o interesse, trouxe com exclusividade a abertura de conversas, trouxe com exclusividade os valores e trouxe com exclusividade a proposta oficial e tudo bem detalhado. Vamos lá. Proposta de 1 ano de empréstimo até dezembro de 26, opção de compra de 3,5 milhões de euros, o que dá 22 milhões de reais na cotação atual. Seu salário seria meio a meio com a Ajax, é parecido com o que era com o Fortaleza. Ele ganha algo em torno ali de 700 conto, aí fica quase que meio a meio ali entre São Paulo e Ajax. E aí, e a informação da proposta foi dada primeiro pelo André Hernan, aí da proposta a gente dá os créditos para o nosso colega, o André Hernan, que também faz um ótimo trabalho aí lá na ESPN e também nas redes sociais. Da proposta sendo enviada na terça-feira. E aí, do que eu pude ter de informação de São Paulo e de staff, o fato do São Paulo enviar a proposta oficial para o Ajax é porque eles já detalharam tudo e o staff e os jogadores escolheram jogar no São Paulo.
Tá fechado? Não, até porque precisa da resposta do Ajax. O Ajax vai te falar, não quero negociar com o São Paulo, olha o que tá acontecendo aí, prefiro levar ele pro Rosário Central, que vai jogar a Libertadores da América, o Rosário Central é uma outra equipe que está de olho. Ou se não, segura mais um pouco, quero esperar a janela de janeiro para entender se de fato eu posso colocar ele em outro clube. O Ajax pode barrar, mas há uma impressão, tanto de staff quanto de São Paulo, de que a tendência mesmo é de uma contratação de Gastão Ávila acontecer antes da virada do ano. Existe uma expectativa bem grande desse negócio ser concretizado. Tá bem avançado, faltam detalhes, falta realmente só o aval final do Ajax para isso tudo ser decretado, e há um otimismo tanto de São Paulo quanto de staff. Do Ajax eu não tenho fonte, então não posso trazer como é que tá a expectativa do Ajax. Beleza? Então, o que você acha do Gastão Ávila? Você acha que é um bom reforço? Eu acho que é um baita de um reforço, zagueiro jovem, forte, 24 anos, é um zagueiro de muita intensidade, é um zagueiro, ele parece um pouco, em termos de marcação, com o Enzo Dias. Isso pode ser bom e ruim. É bom porque o Enzo Dias não para e o Gastão Ávila também não para, é muito intenso, é agressivo até na marcação, só que em alguns momentos a gente viu do Enzo Dias que às vezes a agressividade na marcação acaba sendo uma questão de afobado, pode chegar de uma maneira mais forte no lance, uma coisa nesse sentido, sabe? Tem, por exemplo, o Lugano, que deu muito certo sendo assim, mas Enzo Dias, por exemplo, ele teve altos e baixos, né? Teve alguns momentos, por exemplo, que ele fez pênaltis bem infantis, muito por conta dessa afobação, mas é um zagueiro que o Crespo gostou, é um zagueiro que pode também fazer a lateral, tem uma boa saída de bola, tem um bom cruzamento ali da intermediária, é o nome que o Crespo gostaria muito de trabalhar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a expectativa é bem grande disso tudo ser fechado. Você gosta do nome? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Bora deixar o seu like. E seguinte, 15 mil inscritos. Acho que a gente vai conseguir chegar, hein? Acho que a gente vai conseguir chegar. Dá uma olhadinha se você está inscrito nesse canal. Compartilha com seus amigos para a gente chegar aos 15 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Eu confio que vamos conseguir. Mais tarde tem vídeo novo, tá? 5 horas tem vídeo novo pra gente trazer ainda mais informações do nosso tricolor paulista. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!